E aí, pessoal, tudo bom? Hoje finalmente chegou o dia de eu analisar um dos filmes mais fantásticos de todos os tempos, na minha opinião, que é o De Volta para o Futuro de 1985. E eu vou começar fazendo uma pequena sinopse para aqueles que nunca assistiram. A história é sobre um adolescente que se chama Marty McFly, que tem amizade com um daqueles típicos cientistas malucos que se chama Dr. Brown. E ele acaba criando uma máquina do tempo dentro de um carro DeLorean e acidentalmente o Marty McFly vai acabar parando nos anos 50, aonde ele acaba conhecendo os próprios pais ainda adolescentes, né, com a mesma idade que ele tinha, né? E, putz, é basicamente essa história, né? Nem vou falar muito. Quem não assistiu, assista aí. É um filme obrigatório para quem curte cinema. Com certeza aí você deve ter 99% de chance de gostar desse filme. Se você não gostar, realmente é, você é uma das pouquíssimas exceções. Como de costume, agora eu vou relembrar a primeira vez que eu assisti esse filme. Mas, sendo sincero, eu não lembro quando foi a primeira vez que eu assisti, mas eu creio que deve ter sido pela sessão da tarde na Rede Globo, com aquela clássica dublagem da BKS, que até hoje aí os fãs dessa época reclamam das edições em DVD e agora em Blu-ray, que não incluíram, né, essa dublagem clássica. A que tem aí nessas duas versões é uma redublagem. E quem viveu, né, os anos 80 e os anos 90 e conheceu o filme pela Rede Globo, essa dublagem está muito associada ao filme, né? Então faz muita falta. Mas tem como vocês encontrarem pela internet para baixar. Também existe versões em DVD feito por fãs, né, que eles sincronizaram a imagem do DVD com essa dublagem da BKS, que é excelente por sinal. Além de trazer muita nostalgia, a dublagem é realmente muito bem feita. Você vê o trabalho belíssimo dos atores que interpretaram de maneira excepcional. E, e esse daí é um filme que eu adoro também assistir, tanto com o áudio original como com essa dublagem da BKS. Eu tentei assistir com essa dublagem nova e não curti, né? E falando mais sobre os DVDs, eu lembro que a primeira versão do box que saiu, aquele com a caixinha preta, se esgotou rapidamente, foi um enorme sucesso de vendas. Eu até tentei comprar naquela ocasião, mas não achava em lugar nenhum. Depois teve uma nova versão do box com uma capa até brilhante, com um disco bônus com mais extras. E em seguida foram lançadas várias outras versões, mas com os mesmos conteúdos, né? Só com os três discos, tirando aquele disco bônus que só saiu naquela versão, que hoje em dia é considerado uma raridade. E algo bem curioso que é abordado nesses extras é que o ator que era para ter interpretado o Marty McFly era o Eric Stoltz. Então ele até começou a gravar o filme. Existem várias filmagens. Então dizem que tem uma boa parte mesmo do filme com ele interpretando o Marty McFly. Então, durante essas gravações, a produção, todos os envolvidos acabaram resolvendo que não estava funcionando ele nesse papel, né? Segundo aí esses documentários diziam que não estava convencendo que ele era um adolescente. Então, será que foi realmente essa história, né? Porque, por exemplo, existe um filme que foi lançado em 1987. Quem viveu essa época provavelmente já deve ter assistido, que fez até um certo sucesso entre os adolescentes, que se chamava Alguém Muito Especial, no qual esse Eric Stoltz era o protagonista, juntamente com a Leah Thompson, né, que é a mesma atriz que também interpretou a mãe do Marty McFly no De Volta para o Futuro, obviamente. Então, pô, eu achei que ele mandou bem pra caramba nesse filme aqui, Alguém Muito Especial, e eu até fico imaginando que ele faria um bom trabalho no De Volta para o Futuro, né? Mas são coisas aí que acontecem, né? Não sei se é destino ou não, mas não tem como
questionar o resultado final, né, com o Michael J. Fox. O cara mandou muito bem. Ele é o Marty McFly, né? Então, mas não deixa de ser curioso, né? Então, por vários anos, todos os fãs gostariam de assistir essas cenas aí gravadas pelo Eric Stoltz. E finalmente lançaram alguns anos atrás a versão em Blu-ray da trilogia com alguns extras novos e eles colocaram alguns segundos dessas gravações com o Eric Stoltz, né, interpretando o Martin. E, e eu acho que eles estão guardando isso daí, né? Acho que, putz, com certeza aí, acho que eles ainda vão conseguir ainda tirar muito dinheiro dos fãs aí no dia que eles conseguirem lançar aí essas imagens completas aí dessas cenas que ele gravou. E, até vale depois um podcast só para falar sobre isso daí. E a história seria outra, né? Não sei se o filme faria o mesmo sucesso. Ou pode ser que o Eric Stoltz hoje em dia seria o Martin McFly, ou não, né? Pode ser que o filme passasse batido, aí seria apenas mais um filme dos anos 80, né? Não esse grande marco no cinema. Então, são histórias como essa aí que são bem interessantes. E há pouco tempo atrás eu fiquei sabendo que teve outro ator famoso que foi convidado para interpretar o Marty antes do Eric Stoltz, o Ralph Macchio, aquele que deu vida e eternizou o personagem Daniel San da trilogia Karate Kid. Mas antes do Eric Stoltz, a primeira opção era já o Michael J. Fox, mas ele acabou recusando porque ele estava participando de uma série de TV chamado Family Ties. E depois o Eric Stoltz foi contratado, como fez as filmagens e tal, e teve tudo aquilo que eu já comentei aí, e acabaram dispensando ele, e tentaram novamente convencer o Michael J. Fox a participar desse filme aí. Então ele acabou topando e, e tem que tirar o chapéu para ele, né? Ele dá os méritos que ele teve muita força de vontade de, de fazer as gravações tanto do filme como da série. Então a maioria dos takes para o De Volta para o Futuro foi gravado de madrugada, enquanto ele estava de folga das gravações desse seriado de TV. E deu no que deu, né? Deu no que deu e para ele realmente valeu a pena e está eternizado nesse papel aí, né? E para interpretar o Dr. Brown, a primeira opção foi o John Lithgow, mas ele acabou recusando. E eu acho também que ele poderia ter mandado muito bem nesse papel. Ele fez alguns filmes aí muito legais que marcaram também a minha infância, como Footloose, no qual ele fez o papel de um reverendo. E também ele fez o pai de uma família daquele filme Um Hóspede do Barulho, um filme de comédia que tem aquele pé grande. Quem foi criança na década de 80 e 90 com certeza assistiu diversas vezes esse filme na sessão da tarde, né? Mas eu acho que é aquele mesmo caso do Michael J. Fox, né? Às vezes eu acredito que possa até ser destino e quem acabou interpretando e ganhando o papel foi o Christopher Lloyd, né? E outra curiosidade é que a princípio ele também tinha recusado, não gostou direito, mas por insistência da esposa dele, ele leu com mais atenção o roteiro e acabou aceitando. E é outro também que é eternizado com esse papel aí, né? E também temos no elenco a Leah Thompson, que interpreta a Lorraine McFly, o Crispin Glover, que é o George McFly, Thomas Wilson, que dá vida ao vilão Biff, a Claudia Wells, que é a namorada do Martin, a Jennifer Parker, o James Tolkien, que interpreta o diretor da escola, e personagens secundários, a Wendy, que interpreta a irmã do Martin, o Mark McClure, que interpreta também o irmão do Martin. Então, como esse filme aí é excepcional, por isso que eu estou citando aí o elenco principal e alguns secundários, né? Que merecem, merece.
E outro fato interessante é conhecer como a ideia desse filme surgiu. Uma certa vez, um dos roteiristas, o Bob Gale, estava vendo o álbum antigo de fotos do pai quando ele era estudante e ele começou a imaginar como seria se ele tivesse vivido aquela mesma época, se ele seria amigo do pai dele. Então foi por aí que ele teve a ideia para o roteiro desse filme. E temos também como outro roteirista e diretor o Robert Zemeckis. E na produção executiva temos o grande Steven Spielberg. E já adiantando a minha nota, é 10, não tem como dar menos do que isso. Na minha opinião, roteiro perfeito, muito bem escrito, muito inteligente, direção espetacular, a escolha do elenco foi muito feliz, os atores desempenharam de maneira magnífica seus papéis, os efeitos especiais convencem até hoje. Na minha opinião, muitos dos efeitos especiais desse filme são melhores do que muitos de atualmente aí, que tem todos os recursos de computação gráfica, mas não convencem, como por exemplo, as maquiagens dos personagens envelhecidos no De Volta para o Futuro, muito bem feito, até hoje aí, é impressionante. E é isso daí, pessoal. Quem não assistiu, assista que vocês estão perdendo tempo. Filme, como eu já comentei, é indispensável, principalmente o 1. E é isso daí, pessoal. Quem não assistiu, pare por aqui, porque agora vai começar a análise detalhada desse filme. Então, quem não tem paciência, é melhor já parar por aqui. E quem curte essas minhas análises extensas, peguem sua pipoca ou algo para comer ou beber e let's go. O filme começa mostrando uma casa com vários relógios de vários modelos, entre eles alguns de animais, né, em forma de gato, de cachorro, que é bem engraçado, né, que os olhos desses animais ficam olhando de um lado para o outro. E também mostra um jornal enquadrado na parede de Hill Valley Telegraph, no qual está falando, né, que a mansão Brown foi destruída, acho que pelo um incêndio. E o trabalho da câmera aí foi muito bem feito. Acho que esse método que escolheram para filmar essa cena inicial tá nota 10. Parece que é tipo uma câmera flutuante. Eu não sei como é que chama esse método aí, né? Em seguida é mostrado algumas das invenções feitas pelo Dr. Brown, como a cafeteira, o rádio, a TV que ligam sozinhos quando dá um certo horário no relógio. E na TV é mostrada uma notícia no qual diz que terroristas roubaram uma caixa de plutônio. E esse daí é um bom exemplo como esse roteiro foi muito bem escrito, a maneira que eles apresentam os detalhes para as pessoas que estão assistindo. Então eles já estão dando a primeira deixa aí dessa informação que terroristas roubaram plutônio, que vai aparecer mais para frente. Então é um tipo de filme que cada vez que você reassiste, você percebe mais detalhes e constata como foi muito bem escrito e a maneira como eles apresentam aí, né? E não vão jogando um monte de informações do nada, né? Então eles vão apresentando com o tempo, vão dando uma deixa. Então, durante essa análise aí eu vou estar falando e dizendo aí mais detalhes aí que eu achei bem interessante durante esse filme. E outra coisa interessantíssima que eu percebi aí que eles quiseram mostrar nessa cena inicial é como eles tentam apresentar a personalidade e o perfil do Dr. Brown através das suas invenções que não funcionam tão bem assim, como a torradeira, que apesar de ligar sozinha no horário que ele deve ter programado, acaba torrando, né, o pão lá, fica tudo preto as torradas. A máquina que ele criou também para abrir a comida do cachorro dele, o cachorro dele que se chama Einstein. E a máquina, a intenção é boa, né, mas a execução não é ainda 100%, né? Então a máquina vai lá, abre a lata, mas só que quando vai despejar na tigela, o negócio tá mal regulado lá que acaba tudo caindo meio para fora, né? Então, se vocês pararem para pensar, eu acho que já foi de propósito
Eu, pelo menos, eu interpretei dessa maneira. Eu acho que ele já quis, os roteiristas aí, o diretor já quiseram começar a apresentar o perfil aí do Dr. Brown através das suas invenções, né? Que tem várias pessoas aí que é tidas como malucas, né? Que tentam fazer essas invenções aí que não dão tão certo assim, mas ao decorrer do filme a gente vai ver que esse Dr. Brown é uma pessoa genial, né? Em seguida, a câmera, naquele plano quase no chão mesmo, mostra a porta sendo aberta pelo lado de fora e alguém entrando. E também conferimos outro método aí de merchandising, mostrando o tênis da Nike, né? Eu só de estar falando aqui já estou divulgando mais ainda a Nike, né? Mas cabe aí na análise, né? Mostrar aí como eles também utilizam filmes para fazer comerciais, né? Que com certeza a Nike devia estar patrocinando aí esse filme de alguma maneira. E aparece já pela primeira vez o personagem Martin McFly chamando o Dr. Brown com seu skate. E vemos também outro detalhe muito interessante aí, no qual ele joga o skate vai cair, acho que embaixo da cama e bate na caixa de plutônio, né? Então já tá aí outra ligação com aquele noticiário dizendo que tinha sido roubado por terroristas, né? Uma caixa de plutônio, e a caixa aparece aí na casa do Dr. Brown, né? E mais para frente vai aparecer novamente, né? Então insisto em dizer aqui, né? Pô, esses detalhes aí é que fazem a diferença nesse filme. Putz, meu, muito legal mesmo e não tem como não dar os parabéns aí, né? Nesse quesito aí. E agora vem outra cena marcante do filme, no qual o Martin vai lá ligar um amplificador de guitarra criado pelo Dr. Brown. E ele vai colocando os negócios quase tudo no talo, né? O drive, overdrive. E a gente já vai até escutando aquele barulho, né? Isso porque ainda tava fechado o som, né? Aquele... E ele vai e liga uma guitarra que parece mais um cavaquinho de pequena. Mas acho que eles fizeram de propósito, né? Para mostrar que... Dar aquela leve impressão, né? Que vai ser algo leve. Quando depois a câmera vai abrindo o plano e mostra aquele alto-falante gigantesco, né? Então quando ele vai dar o primeiro acorde, o negócio já tem uma sobrecarga e ele vai voar longe, né? Cai no sofá e o armário lá cai em cima dele, lá os livros, um monte de coisa cai tudo em cima dele, né? Então já também começa a mostrar o tom do filme aí nessa cena aí, né? Um tom também que vai ter de bastante humor, né? Que também é uma das características bem fortes desse filme. Em seguida, o Martin recebe um telefonema do Dr. Brown, no qual ele pede para encontrá-lo no Shopping Pinheiros Gêmeos a 1h15 da manhã. Então ele até se espanta, né? Pô, por que esse horário, né? Tão tarde? Aí ele explica que tinha feito uma descoberta importante, que precisava da ajuda dele. E enquanto ele estava falando lá, os dois estavam conversando pelo telefone e os relógios começam a tocar, né? E o Dr. Brown pergunta, né? São meus relógios? Né? Ele, sim, né? São 8 horas. Então aí já é uma parte, agora é papo de louco agora, papo de louco e fãs aí. Já fica até minha pergunta que essa parte realmente eu não entendi aí. Que é um detalhe, acho que muitos de repente passaram desapercebidos aí, né? Então até o Dr. Brown ele fala, perfeito, né? Minha experiência funcionou. Olha, presta atenção, ele fala, minha experiência funcionou. Todos os relógios estão exatamente 25 minutos atrasados. Então, tem várias hipóteses aí. Será que ele já tinha testado aí a máquina do tempo? Mas caso ele tenha testado a máquina do tempo, como que seria esse teste, né? Porque mais pra frente a gente vai ver lá quando ele já está dentro do DeLorean fazendo o teste com o Martin lá no estacionamento do shopping. E ele coloca um reloginho dentro do carro junto com, com o mascote dele, né? O Einstein, o cachorro. Então ele viaja para o futuro, 1 minuto no futuro, né? Então quando passa esse 1 minuto, aí o carro aparece e o relógio do cachorro está 1 minuto atrasado, né?
Então, caso ele tenha usado aí, voltando agora a parte desse telefonema, então, por que 25 minutos atrasados no relógio da casa, né? Não teria que ser 25 minutos adiantado, né? E o relógio do doutor lá estaria atrasado, né? Então fica essa pergunta, é um papo meio de loucos, né? Vamos ver se alguém consegue me explicar isso. Então será que foi um erro no roteiro ou sei lá, ele mesmo que colocou, deixou os relógios na casa dele atrasados, mas fica meio sem sentido, né? Mas é só um detalhe aí que, como aqui é analisando filmes e minhas análises são meio de loucos, né? De caras fãs mesmo, então já fica esse detalhe aí, fica essa pergunta aí novamente, caso alguém consiga me dar uma explicação real, né? Mas voltando aí o Martin ele até se espanta, pô, 25 minutos atrasado, pô, tô atrasado para a minha escola, né? Putz, aí já começa aquela música tema do filme, que é marcante, né? Tan, 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 tan. The power of love is a curious thing. Make you want make way, make a not man's side. Change the heart, need to write down. But I'm feeling that's the power of love. You don't need money, don't take fame, don't need no credit card to ride this train. You stroll the sun as it cruise sometime, but I might just save your life. That's the power of love. That's the power of love. That's Felizmente eu não posso colocar as músicas originais aqui por causa de direitos autorais, senão o YouTube já vem com aquela frescura e deleta os vídeos, então eu tô tendo que tentar cantar e já fica a minha homenagem também, né? E fica também um momento mais hilário nessas minhas análises aí, né? E enquanto vai tocando essa música, vai passando aquelas cenas usando uma gíria da época, mais radicais, mais chocantes, né? É até interessante isso daí, acho que até na dublagem original tem uma dessas gírias assim, né, de chocante, né? Hoje em dia ninguém usa mais isso daí, né? Até nisso também já está arquivado nessas dublagens clássicas aí, né? E, e vai apresentando melhor também, né? O personagem do Martin, né? Que é um adolescente que gosta de andar de skate, aventureiro, né? Ele vai pegando carona com os carros. E o interessante, uma curiosidade, que uma dessas caminhonetes pequenas lá era do Steven Spielberg, que foi utilizada nessas filmagens, né? É até a foto que eu vou deixar aí para ilustrar. E ele consegue chegar depois lá, atrasado, na escola, e ele encontra a namorada dele, a Jennifer, e ela até fala, ah, não, não entra por aqui, né? E eles tentam ir por um outro caminho, né? E dão uma olhada, pra ver se ninguém estava vendo. E os dois começam a conversar e o Martin fala, ah, dessa vez não foi minha culpa que eu me atrasei, né? Foi o Dr. Brown que atrasou os relógios deles 25 minutos. E logo que ele estava falando isso, apareceu o diretor da escola, um careca, o Sr. Strickland. Ele já chega já apavorando, né? O Martin, Dr. Brown, você ainda tá falando com esse maluco, né? Esse cara é louco, né? Tome cuidado, esse cara aí, você vai se encrencar andando com ele. E dá aquele papelzinho de advertência pros dois e fala pro Martin, pô, é a quarta vez que você já está chegando atrasada. Você me lembra demais o seu pai na época que ele estudava aqui nesse mesmo colégio. E começa, né, pegar no pé dele. E ele até comenta, eu fiquei sabendo que você vai participar das audições, né, com a sua banda para tentar tocar no baile de formatura. Por que você vai tentar, né? Você não tem chance, né? Nenhum McFly se destacou na história de Rio Valley. E o Martin ele fala, mas a história está prestes a mudar, né? Então já até deixa aí que se encaixa totalmente na temática do filme, né? E ninguém imagina que realmente a história vai mudar, né? Totalmente, né? Que a gente vai conferir depois ao decorrer deste filme. E depois outra cena também muito legal, no qual ele entra com a banda dele para fazer o teste e um dos jurados lá, um dos responsáveis por escolher a banda, que até tá com óculos e com megafone,
É o Howie Lewis, o cantor da música tema do filme do It's a Power of Love. Então é ele que está aí participando, fazendo uma ponta no filme. E é bem legal, o Marty entra lá, apresenta a banda dele que se chamava Os Pinheads e começa a tocar exatamente a música tema do filme. E ele começa a fazer um puta solo de guitarra, né? A la Van Halen, com milhares de notas lá. Putz, e esse jurado lá deixa nem o cara começar a música direito, né? Ele já fala, ah, obrigado, obrigado, né? Sinto muito, mas a banda de vocês são muito barulhentos, né? Ele, next, please, né? Putz, aí já foca a câmera na cara do Marty, assim, com uma expressão de total decepção, né? Meu? E a namorada dele também, com uma cara assim, de pena dele lá, né? Logo em seguida é mostrado um carro fazendo campanha de reeleição para o prefeito e mais uma vez aí muito eficiente essa forma que eles apresentam esse personagem aí em alguns segundos, né? Já apresentam já o prefeito que estava sendo reeleito aí. Então mais para frente ele vai aparecer aí na história. E depois aparece também o Marty, a namorada dele, andando pela cidade, conversando, o Marty se lamentando por ter sido reprovado, falando que a música não deve ser para ele, e a Jennifer tentando levantar a moral dele, falando que ele é bom, que deveria mostrar a fita da gravação da banda dele, que ele tinha talento. E nesse meio tempo também aparece um caminhão lá levando aqueles carrão da Toyota e o Martin lá fica babando pelo carro. Ah, um dia eu ainda teria um carro desse. E outra coisa que também que vai aparecer também mais para frente no filme. Então, putz, mais uma vez tenho que dizer aqui, né? Esses detalhes aí do filme são impressionantes e muito bem bolados aí, né? E também aparece aquela velhinha chata querendo arrecadar fundos para o conserto do relógio e ela dá uma breve explicação falando que no ano de 1955 tinha caído um raio e destruído aquele relógio. E o Marty já de saco cheio acaba até dando lá uma contribuição e a velhinha entrega um panfleto com a história lá, né, dizendo exatamente que dia e o horário que o raio atingiu, né? Então é outra informação aí que vai ser importantíssima ao decorrer do filme, né? Aí depois aparece o pai da Jennifer para buscar ela e eles combinam um encontro, né, que teriam no final de semana e até que em seguida nós somos finalmente apresentados à família do Marty McFly, né? Que é muito pitoresca, né? E a cena do Marty chegando em casa e vendo o carro do pai dele batido, todo destruído, lá sendo guinchado, chega a ser engraçado e triste ao mesmo tempo, né? Porque a gente vê a feição do Michael J. Fox lá, o cara mandou bem pra caramba aí também nessa cena, aí já dá pra ver que a escolha dele aí foi realmente certeira, né? E ele até fala, né? Perfect, né? Just perfect. E ele abre a porta de casa e já vê o pai dele tomando uma dura, né? Do Biff, né? Que é outro personagem no qual somos apresentados, né? E esse Biff, aí a construção desse personagem também é muito legal, muito bem feita e bem realista, né? Que é aquele tipo de pessoa que é filha da puta, né? Desculpem o palavrão. Aquele cara que faz as merdas, faz as cagadas e quer inverter e colocar a culpa nos outros ainda, né? Então ainda fala, pô, McFly, né? Falando pro pai do Martin lá, pô, você não me avisou que tinha um ponto cego no carro, você poderia ter me matado, né? Então, o cara ainda querendo inverter a situação, né? O cara que pegou o carro do cara emprestado, bateu, detonou e ainda querendo colocar a culpa no cara, né? E ele fala, pô, me sujei, né? Enquanto o cara é hilário e, puta, e revoltante ao mesmo tempo, né? E também a gente já começa a ver a personalidade do pai do Marty, que é um cara bobão, né? Aquele nerd fracassado, né? Triste falar isso, né? Mas e ele, não, sabe o que é, bife? Pô, eu não tinha visto isso, não sei o que lá, mas eu imagino que o seu seguro vai pagar o estrago. Aí o bife ainda mó puto ainda, né? Como meu seguro, pô? O carro é seu, né?
É foda, né? Puta, pior que é bem realista, né? Tá cheio de caras assim, né? E quem é bobão assim, esses pessoal monta em cima, né? Então, esse filme aí tem várias mensagens legais aqui, no qual eu vou estar comentando mais pra frente, né? E o Marty, puta, olhando aquela cena lá, não acreditando, né? Que ele iria usar o carro do pai dele, né? Para, acho que acampar, né? Acho que ia ter, né? Um, um encontro lá mais íntimo, né? Com a namorada dele. E por causa dessa batida, ele já se ferrou, né? E ele ainda fazendo aquelas brincadeiras, né? Esse bife, aquelas brincadeiras de mau gosto, né? Aquelas humilhações, não chega nem a ser brincadeiras, humilhações, né? E cata o pai dele pela gravata lá e hello McFly, né? Ainda dando aqueles cascudos na cabeça. É, se o cadarço tá desamarrado, ele vai pra baixo, o cara dá um tapão, né? No queixo do Marty McFly e o Marty, né, puta, olhando assim, com aquela cara de decepção, né, puta, vendo o pai dele ser mais uma vez esculhambado, né, pelo Bife. E esse Bife é folgadão, né, o cara chegando, abrindo a geladeira, catando cerveja, pô, só isso que você tem pra me oferecer, né, e, e falando, você já fez os meus relatórios, né, aí ele, ainda vou fazer, amanhã de manhã eu entrego, ele, mas não tão cedo, né. Então, puta que pariu, é foda, né? Puta, esse filme é sensacional, né? Putz, meu. E ele vai lá, pega bala, né, no baleiro, ele como se ele tivesse na própria casa, né? Esse bife. É. E o Martin acho que dá a entender aí que é o único que ainda enfrenta, né? Não engole, né? Essas provocações e o bife até acha ruim a cara feia que o Martin tá olhando pra ele e fala: o que você tá olhando? Né? E dá um abraço pra sua mãe, né? Aí quando o Bife vai embora, o pai dele, filho, eu sei que você vai dizer, você tem razão, mas o Bife é meu supervisor e eu não tenho jeito para brigas, né? Aí o Marge, pô pai, mas eu ia sair com carro, né, mano? Puta, que realmente dá pena aí, né, mano? E na mesa de jantar, o pai do Marge já veio com uns papos totalmente negativos, né? Falando que, você não vai tocar no baile, mas pelo menos não vai ter a dor de cabeça, né? De enfrentar a situação, de tocar no baile de formatura, que não sei o quê. Então, porra, meu, é aquele tipo de pessoa que está totalmente derrotada e conformada com a situação, né? Então, é uma mensagem legal aí que o filme mostra aí para vocês se ligarem, né? Não adianta ficar. Outros só reclamam, né? Que não é o caso deles, né? Os caras que só reclamam de tudo, né? Mas não luta para mudar nada, né? A culpa tudo é dos outros, né? A culpa é do mundo, o mundo tá errado. A culpa nunca é dele mesmo, né? A culpa é sempre dos outros, né? E tem o tipo de pessoa que é esse retratado nesse pai do Martin, né? O cara fracassado e conformado, né? O cara prefere ficar no cantinho dele lá, né? Não arriscar nada, né? Mas pelo menos não vai ser o quê. E o cara vai ficar naquela situação para sempre, né? Em vez de o cara apoiar o filho dele, né? Pô, não, pô, você tem talento, né? Pô, você tem que lutar, né? Pra conseguir o que você quer. Não, não é nada disso. O discurso do pai dele, né? Então, isso explica a situação atual da família lá do Martin, né? Então, acho que a única pessoa lá da família que se salva é o próprio Marty McFly que não pensa desse jeito, né? E o irmão do Marty também apoiando as imbecilidades que o pai dele tá falando, né? Você tem razão, você não precisa de dor de cabeça. Aí os dois olhando lá o programa que eles estão assistindo na televisão e ficar rindo igual dois retardados. E o Marty olhando, putz, acho que pensando, caralho, meu, olha a minha família, né? Aí aparece a Lorraine, que é a mãe do Martin, com um bolo na mão, joga na mesa e fala: vamos ter que comer nós mesmos, porque seu tio não conseguiu a condicional desta vez, né? Melhor vocês escreverem uma cartinha para ele. E aparece também a irmã do Martin, com aqueles óculos de fundo de garrafa, com todo aquele perfil também de ser outra nerd bobona. E a mãe do Martin também, a gente é apresentado o perfil dela aí, que é uma mulher já também mó desanimada com a vida, que gosta de beber, acho que para afundar as mágoas.
E outro diálogo legal, importante aí que rola nesse jantar é que a irmã do Martin fala que a namorada dele, a Jennifer, tinha ligado 4 vezes. Aí a mãe do Martin já se intromete e fala: não gosto dessa garota, né? Mulheres que ficam ligando para os rapazes só podem estar querendo arrumar confusão, né? E a filha dela fala: mas não tem nada demais, né? Uma menina ligada para um rapaz, né? Aí a mãe do Martin lá, isso é terrível, né? Quando eu tinha sua idade, eu nunca perseguia ou telefonava para rapazes, muito menos ficava namorando dentro de carro, né? Então, e aí ao decorrer do filme a gente vai ver que é totalmente mentira isso que ela tá falando, né? E, e até a irmã do Martin fala, então como é que eu vou conhecer, né, algum rapaz, né? Aí ela fala, simplesmente acontece, né? Foi como aconteceu, como eu conheci seu pai. Aí conta a história, né? Que o, que o, que o avô deles tinha atropelado o pai deles e acabou levando para dentro de casa e ela ficou com pena, né? Parecia um cachorrinho indefeso. E outra coisa interessante, acho que muitos não perceberam, né? Mas para mais uma vez aí mostrar como esse roteiro aí foi muito bem escrito. Enquanto ela tá falando isso daí, né? De parecia um cachorrinho indefeso. No programa de televisão tá mostrando exatamente uma cena lá. Mostrando não, a gente consegue escutar, né? Tipo um personagem lá falando, sente cachorrinho, né? Não sei o que lá, finja-se de morto, né? Então, pô, os caras, até nisso, né? Esses detalhes, os caras escreveram muito bem, né? Então chega a ser engraçado. Então, com certeza acho que muitos nunca perceberam isso e quando vocês forem rever, prestem atenção que é mais um detalhe aí do filme aí que muitos até hoje acho que não se ligaram, né? Bom, pessoal, para não ficar muito cansativo, eu vou dividir em algumas partes essa análise desse filme, porque eu faço questão de fazer bem detalhada, comentar também com calma, que é um dos meus filmes prediletos. Então a parte 1 vai ficando por aqui. Quem curtiu o meu vídeo, por favor, dá um like, se inscreva no meu canal. Quem quiser também entra lá na minha página no Facebook que se chama Analisando Filmes. E até a próxima parte. Fui.